Os pântanos, antes apenas áreas úmidas e esquecidas, agora se tornaram cenários de encontros aterrorizantes. Criaturas que ninguém poderia imaginar espreitam nas sombras, prontas para desafiar qualquer lógica humana. Santo Deus, o que diabos é isso? De bestas gigantescas e inimagináveis a seres míticos que parecem saídos de lendas antigas. Esses lugares guardam segredos que poucos ousam explorar. Prepare-se para conhecer os momentos mais bizarros e assustadores já testemunhados nesses pântanos. Momentos que chocaram o mundo inteiro. Tudo começou com um grupo de amigos em uma viagem rotineira. A estrada seguia tranquila, até que algo no caminho fez seus corações dispararem. À beira da lama, jazia o corpo sem vida de uma criatura assustadora. Não era um animal comum, na verdade. Não se parecia com nada que qualquer um deles já tivesse visto antes. Sua aparência era tão estranha, tão perturbadora, que parecia ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Quando se aproximaram para observar melhor, notaram algo ainda mais sinistro. Um carimbo em sua pele. Aquilo não era uma criatura qualquer, era o resultado de um experimento científico. O choque deu lugar à indignação. Como algo assim poderia ser descartado como se fosse lixo? Quantas aberrações como essa já foram criadas e depois abandonadas pelas autoridades quando não serviam mais a seus propósitos? Um pescador lançou sua rede no rio Moi, sem suspeitar que algo aterrorizante estava prestes a acontecer. No início, ele notou apenas um objeto estranho flutuando na água. Talvez um tronco ou algum lixo levado pela correnteza, pensou. Mas então, uma onda de calafrios percorreu seu corpo. Aquilo não era um tronco. Ao olhar mais de perto, ele viu pelos escuros e espessos cobrindo a criatura. Seu coração começou a bater descontroladamente. Ele já ouvira histórias sobre o Hantu Manu, o temido fantasma do rio, mas nunca pensou que pudesse ver algo parecido com seus próprios olhos. A figura misteriosa flutuava cada vez mais perto. Seus movimentos eram silenciosos, mas a presença que emanava era sufocante. O pescador sabia que precisava manter distância, mas, movido por uma mistura de medo e coragem, pegou seu celular e começou a filmar. Aquele momento seria sua prova de que lendas podem ganhar vida. Às vezes, a natureza nos surpreende das formas mais bizarras possíveis. Um homem decidiu explorar uma floresta desconhecida quando, de repente, algo na lama chamou sua atenção. No início, parecia apenas um monte de terra movendo-se sutilmente, talvez algum animal se debatendo no pântano. Mas conforme ele se aproximava, o que viu fez seu sangue gelar. No meio da lama espessa, uma criatura assustadora emergia. Seu corpo escuro e viscoso lembrava um caracol gigante, mas sua forma era distorcida, como se fosse algo que não deveria existir. Por longos minutos, ele ficou paralisado, observando a criatura se mover lentamente. O que quer que fosse aquilo, definitivamente não pertencia àquele lugar. Ele sabia que seria mais sensato se afastar, mas ao mesmo tempo sentia-se hipnotizado pelo mistério diante de seus olhos. Era uma noite perfeita para pescar. O céu iluminado pela lua refletia no lago tranquilo, enquanto um grupo de amigos se acomodava em seus barcos. Tudo corria bem, até que um deles percebeu algo estranho na água. No começo, parecia uma brincadeira, uma mão pálida emergindo lentamente da superfície, mas à medida que os dedos esqueléticos se esticavam na direção do barco, o pânico tomou conta do grupo. "Aquilo se mexeu?" perguntou um deles com a voz trêmula. Sem saber o que fazer, decidiram testar algo incomum. Amarraram um pedaço de frango como isca e o jogaram na água, esperando ver se a criatura reagiria. O silêncio era absoluto, a tensão insuportável. De repente, a água entrou em erupção. Uma figura fantasmagórica saltou, revelando um rosto pálido e assustador, com mãos longas e ossudas que agarraram a isca antes de desaparecer na escuridão do lago. Por um momento, ninguém conseguiu se mover. O que tinham acabado de testemunhar, aquela noite que começou como uma simples pescaria, se transformou em uma história que eles recontariam pelo resto de suas vidas. A história do monstro do lago que ninguém jamais conseguiu explicar.
Em Dallas, Texas, um homem se preparava para acampar na floresta. Enquanto procurava por algumas toras de madeira, algo inesperado surgiu diante de seus olhos. Ele congelou. No chão havia um carrapato gigante, mas o que o deixou aterrorizado foi seu rosto. A criatura possuía traços humanos, parecendo um bebê. O choque percorreu seu corpo e por um instante ele sentiu vontade de correr, mas então percebeu que o bicho não se movia. Ao se aproximar, confirmou que já estava morto. Seu coração ainda acelerado, ele não conseguia ignorar o pensamento que martelava sua mente. Aquilo só poderia ser fruto de um experimento científico macabro. Depois de um tempo observando o ser bizarro, decidiu que o melhor a fazer era ir embora e deixar aquele segredo para trás. Um grupo de especialistas explorava uma floresta densa quando algo chamou a atenção de um deles. No meio do pântano lamacento, algo se movia de forma estranha. Pegando suas ferramentas, ele foi até lá, achando que se tratava de um peixe grande. Mas ao se aproximar, seus olhos se arregalaram em choque. Não era um peixe, era uma pequena criatura de aparência mítica, mas se revelando ser apenas um macaquinho em apuros. A criatura parecia assustada, tentando se esconder entre os galhos submersos e escapar de sua visão. Ele tentou pegá-la, mas, ágil, ela se lançou para dentro da água e desapareceu antes que pudesse ser capturada. O especialista ficou ali, perplexo. Um pescador caminhava em direção ao rio quando algo, à distância, capturou sua atenção. No meio do pântano, uma forma incomum se destacava. Curioso, ele se aproximou e o que viu o deixou completamente chocado. Ali, diante dele, estava uma lagosta gigantesca. O crustáceo era enorme, muito maior do que qualquer lagosta que ele já tivesse visto antes. E sua casca envelhecida sugeria que era uma criatura antiga. Como algo assim poderia ter parado ali? O mistério o intrigava, mas depois de observá-la por um tempo, ele decidiu que seria mais seguro deixá-la onde estava. Uma equipe de especialistas partiu em uma expedição pelos pântanos da Flórida, sem saber que estavam prestes a encontrar algo extraordinário. Enquanto caminhavam, notaram uma criatura deslizando pela água. No início parecia apenas uma enguia comum, mas havia algo estranho nela. Quando a analisaram de perto, perceberam que estavam diante de uma salamandra gigante. Essa criatura era fascinante não apenas por sua aparência, mas por um fato surpreendente. Ela possuía uma quantidade de DNA quase 25 vezes maior que a dos humanos. Além disso, sua habilidade de se mover pela terra, apesar de viver na água, a tornava uma verdadeira anomalia biológica. O grupo ficou maravilhado com a descoberta, cientes de que os pântanos da Flórida escondiam muito mais segredos do que imaginavam. No meio de uma floresta densa, um homem caminhava tranquilamente quando algo inusitado chamou sua atenção. Entre as árvores, uma pequena criatura curvada carregava um feixe de gravetos nas costas, como se fosse uma mochila. Mas o mais bizarro era seu comportamento furtivo. Parecia estar tentando se esconder atrás de um tronco completamente alheia ao fato de que estava sendo observada. O homem prendeu a respiração sem ousar se mover. Mais tarde, ao revisar as filmagens que havia capturado, seu coração disparou. Aquilo era um Goblin. O fato de ter saído da floresta ileso, levando consigo uma prova tão rara, era um verdadeiro golpe de sorte. Os pântanos guardam surpresas para quem ousa explorá-los, e um aventureiro descobriu isso da pior maneira possível. Ele caminhava pelas margens de um lago quando algo estranho debaixo de uma rocha chamou sua atenção. Com cautela, se aproximou e ali estava um esqueleto, mas não era um esqueleto qualquer. Sua forma bizarra lembrava uma sereia. No início, ele achou que poderia ser apenas uma ilusão ou algum objeto jogado ali por acaso. Mas quando tocou nos ossos frios, um arrepio percorreu sua espinha. Sem pensar duas vezes, largou aquilo e saiu dali o mais rápido possível. Agora, a grande pergunta ecoava em sua mente. Poderia aquilo realmente ser o esqueleto de uma sereia? Depois de assistir à filmagem que fez, ele começou a acreditar que sim. Depois das sereias, agora parece que até os alienígenas escolheram os pântanos como morada.
Durante uma noite de pesca, um grupo de pescadores sentiu a emoção da grande captura. A linha parecia pesada, algo enorme havia mordido a isca, mas quando começaram a puxar, a excitação se transformou em puro terror. Ali, emergindo da água escura, estava uma figura bizarra. Seu corpo não era de um peixe, nem de um animal conhecido. Seu formato era estranho, sua pele brilhava sob a luz da lua. E então ele olhou diretamente para os pescadores. Um silêncio absoluto tomou conta do grupo. Ninguém sabia como reagir, mas assim que o ser percebeu que estava sendo observado, ele desapareceu rapidamente nas profundezas, como se nunca tivesse existido. O grupo sabia o que tinha visto e agora tinham uma história tão inacreditável que iriam contar para o resto de suas vidas. A noite em que encontraram um alienígena no pântano. O que quer que tenha emergido daquele rio ainda está por aí, observando, esperando, e quem sabe, talvez a próxima câmera a capturá-lo seja a sua. Se você gostou desse mistério e quer mais histórias inacreditáveis, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim, você nunca perderá um novo enigma das sombras, porque a verdade está sempre à espreita, só esperando para ser revelada. Some are weary and some are lost. Some keep their spirits up at any cost. Some pay the price and some only talk. But I've been feeling nothing since the day I could walk.